Olá, seja muito bem-vindo ao canal Sofrência Social Clube. Se você gostar deste vídeo, se inscreva no canal, marque o sininho e indique para um amigo. Se você não gostar, indique para vários inimigos. Olá a todos! A história que divido aqui hoje não é minha, mas por algum motivo que só o destino conhece, a vida decidiu me arrastar para dentro dela. Não pediram minha permissão. Apenas aconteceu. Os nomes que usarei são fictícios, embora, infelizmente, essa história seja dolorosamente real. Me chamo Sônia. E Ana? Bem, Ana é mais que minha melhor amiga, é minha irmã de alma. Crescemos lado a lado, partilhando segredos, sonhos, dores e alegrias. A vida nos uniu de forma que nem o tempo, nem o destino conseguiu separar. Após a faculdade, Ana conheceu o amor, o tipo de amor que a gente acredita que só existe em livros ou nos filmes da Disney. Paulo. Um homem gentil e engraçado, completamente apaixonado por ela. Em pouco tempo se casaram. E juntos formavam aquele tipo de casal que até incomoda de tão perfeito. Sabe o tipo? Olhares cúmplices, respeito mútuo, carinho em cada gesto. Era o amor personificado. Eu era praticamente da família. Estava sempre com eles, nos jantares de sexta, nas viagens improvisadas, nos domingos preguiçosos. E durante 5 anos o casamento deles foi exatamente como nos contos de fadas. Mas contos de fadas não existem, não é? Isso a gente aprende do pior jeito. A verdade é que a felicidade plena é uma miragem, uma ilusão vendida em embalagens coloridas por Hollywood e seus finais felizes. A vida, essa sim, é feita de provações. E há 2 caminhos para aprender, pelo amor ou pela dor. Lembro como se fosse ontem. Estávamos tomando um café simples na cozinha da Ana, uma tarde qualquer, mas havia algo errado no ar. Ela mexia no açúcar como se tentasse adoçar alguma amargura escondida. Percebi seu olhar distante. O que está acontecendo, minha amiga? Perguntei, tentando trazer de volta o brilho que costumava morar nos olhos dela. Sei que algo te atormenta. Ela hesitou, respirou fundo. E então, com uma calma que me gelou a espinha, disse: Sônia, eu acho que o Paulo está me traindo. Aquilo foi como levar um soco no estômago. Eu me recusei a acreditar. O Paulo? Pelo amor de Deus, Ana. Aquele homem te idólatra. De onde você tirou essa ideia absurda? Ela me olhou com aquela expressão estranhamente serena que só quem está lidando com a dor da dúvida conhece. Então respondeu, quase num sussurro: há uns 4 meses, ele mudou. Está mais frio, distante, parece sempre com a cabeça em outro lugar. Perguntei o que havia de errado. Ele disse que era o trabalho. E eu acreditei. Mas 1 mês depois veio com essa história de que teria que viajar a trabalho, 1 ou 2 vezes por semana, teria que passar noites fora. Achei estranho, mas não questionei. Só que um dia, algo dentro de mim, talvez o instinto de mulher, me levou a fazer algo que nunca fiz, olhar nossa conta conjunta. E lá estava, um saque de R$6.000. Fiquei sem palavras. Por mais que minha razão tentasse rejeitar, meu coração sabia que aquilo cheirava a traição. Mas ainda assim, eu quis negar. Você perguntou a ele, Ana? Pra quê? Ela respondeu amarga. Pra ouvir mentiras. E o que pretende fazer? Esperar. Observar. Talvez descobrir algo mais. E foi então que o destino, com sua ironia cruel, resolveu mostrar a verdade. Numa tarde qualquer por volta das 3, Ana saía de uma farmácia no centro da cidade. Foi quando viu Paulo, parado na calçada em frente a um prédio luxuoso, com expressão leve e despreocupada, o oposto do homem cansado que alegava ser. Antes que Ana pudesse raciocinar, uma mulher apareceu. Cabelos ruivos, olhar confiante. Bonita. Muito bonita. E ela o abraçou com intimidade. Os dois sorriram. Conversavam como se o mundo não existisse. Ana, com as mãos tremendo, sacou o celular e começou a filmar. Registrou tudo. Os gestos. Os risos. E o momento em que os dois entraram juntos no prédio. Foi aí que ela ligou para ele. Ele atendeu no segundo toque. Oi, amor, tudo bem? Oi, Paulo. Você está no escritório? Houve uma pausa. Curta, mas suficiente para revelar o engasgo da mentira. Claro, amor. Onde mais eu estaria a essa hora? Aconteceu alguma coisa? Nada demais, só queria que você avisasse a esposa do Raul que semana que vem, faremos um chá aqui em casa. Ela está convidada. Claro, pode deixar. Aviso sim. Agora preciso voltar ao trabalho, tá bom? Te amo. E desligou. Minutos depois, meu celular tocou. Era a Ana. Sua voz misturava choro e fúria, uma tempestade prestes a explodir. Sônia, o desgraçado mentiu na minha cara. Ela gritava. Ele estava lá com a ruiva. Os dois entraram juntos naquele prédio. Eu filmei. Olha,
O vídeo chegou logo em seguida. As mãos dela deviam estar tremendo. A gravação era curta, mas devastadora. Ana chorava, mas não era tristeza. Era raiva. Raiva em estado puro. Um veneno correndo nas veias. Tentei acalmá-la em vão. Ana, pelo amor de Deus, não faz nenhuma besteira. Besteira? Ele vai ver com quem ele casou. 5 anos, Sônia. 5. E ele me trai como se eu fosse nada. Ele vai ver. E desligou. Um frio me percorreu a espinha. Eu sabia. Aquilo não ia terminar bem. No fim da tarde dirigi até a casa deles. O céu parecia pesado, como se o mundo soubesse o que estava por vir. Quando cheguei, só Paulo estava em casa. Ele parecia tranquilo, quase alheio ao furacão que estava prestes a invadir seu mundo. Não falei nada. Sentei no sofá, calada. Esperamos. E então, perto das 10 da noite, Ana chegou. Ela entrou devagar. Os cabelos molhados ainda pingavam nas pontas. Trazia nos olhos uma expressão que jamais esquecerei, uma mistura de vingança e desdém. Era como olhar nos olhos da própria dor vestida de frieza. Paulo levantou-se confuso. Onde você estava, Ana? E por que está com o cabelo molhado? Ana não respondeu de imediato. Caminhou com calma até onde eu estava sentada. Sentou-se ao meu lado, cruzou as pernas e com a voz mais cortante que já ouvi disparou, no mesmo lugar que você, seu traidor miserável. Eu sei de tudo. Paulo empalideceu. Do que você está falando? Ela tirou o celular da bolsa e mostrou o vídeo. O momento exato em que ele abraçava a mulher ruiva. O riso, a cumplicidade, a mentira materializada em pixels. Ana, meu amor, ele balbuciou, tentando salvar o que já estava em ruínas. Você está entendendo tudo errado. Eu posso explicar, mas ela o interrompeu como quem corta a esperança pela raiz. Você quer saber onde eu estava, Paulo? Ele não respondeu. Apenas a fitava sem piscar. Eu estava na cama, tendo o melhor sexo da minha vida com o Antônio, o seu supervisor. O silêncio que se seguiu foi um soco no estômago. Eu gelei. Paulo arregalou os olhos como se o ar tivesse sumido do cômodo. Antônio, o supervisor arrogante que vivia infernizando a vida de Paulo. O homem que ele odiava com todas as forças e a quem chamava sem pudor de lixo humano. O quê? Paulo gaguejou, a raiva começando a brotar no rosto. Ana abriu novamente o celular. Desta vez, um outro vídeo. O som do gemido abafado. Ela nua. Antônio por cima. O quarto iluminado pelas luzes da vingança. Tanto eu quanto Paulo congelamos. A realidade ali, nua, crua e cruel demais para ser negada. Você tá louca? Ele gritou com os olhos saltando de ódio. O que você fez? Como você pôde fazer isso? Ainda mais com aquele escroto imundo? E por vingança? Sua idiota! As palavras cuspidas por Paulo pareciam lâminas. Ele deu um passo na direção dela. Os olhos, meu Deus, os olhos dele eram puro fogo, puro ódio. Vi ali não só a dor da traição, mas também a fúria da humilhação. Foi instintivo, coloquei-me entre os dois. Com a mão firme, saquei o taser da minha bolsa. Sempre o carregava por precaução. Mas naquela noite, ele parecia uma última linha entre o amor perdido e a tragédia iminente. Paulo, se afasta. Ele parou. Ficou ali, diante de mim. Olhou nos meus olhos. Um olhar que não gritava, não ameaçava, apenas desistia. E então, Paulo fez o impensável. Levou as mãos ao rosto, tropeçou até a poltrona e desabou. Chorou. Não como alguém que derrama algumas lágrimas em silêncio. Chorou como um homem quebrado, feito em pedaços. O corpo inteiro sacudia com o peso daquele pranto. Um choro feio, cru, rasgado. Um choro que não se escuta todos os dias. O tipo de choro que só sai quando a alma está ferida demais para aguentar. Ali diante de mim, o homem que sempre foi rocha, porto seguro, estrutura ruía. E confesso, meu coração quis ir até ele. Consolá-lo. Pegar em suas mãos e dizer, vai passar. Mas eu sabia, não ia. Por longos 3 minutos, ele ficou assim. Até que de repente se levantou. Enxugou o rosto. Mas seus olhos, os olhos de Paulo. Nunca mais vou esquecer aquele olhar. Não havia mais raiva. Só um vazio imenso. Uma dor sem palavras. Um cansaço de quem já não espera mais nada. De quem perdeu tudo e mais que isso perdeu a si mesmo. Sem dizer uma única palavra virou-se em direção à porta. Mas Ana não conseguiu calar-se. O ódio ainda morava nela, e agora se misturava ao desespero. Gostou, seu frouxo? É bom ser traído? Pois eu adorei. Nunca gozei tanto quanto com o Antônio. Ele sim é homem de verdade. Você é um maricas, um viadinho chorão. Agora vai, corno desgraçado. Corno. As palavras cortavam o ar como chicotes. Cada sílaba era uma agressão, uma humilhação calculada. Eu fiquei paralisada. Era cruel. Cruel demais.
Eu nunca imaginei que Ana pudesse se transformar nisso. Uma mulher que um dia amou, agora se tornava algo que eu mal reconhecia. Paulo saiu. E com ele foi-se tudo. Nas semanas seguintes, ele desapareceu. Ninguém mais o viu. Sumiu da casa, da vida, do mapa. Ana, por sua vez, sustentava sua narrativa para os amigos. Dei o troco. Uma história de orgulho ferido e vingança justa, contada como se fosse roteiro de novela. Mas faltavam as entrelinhas. Faltava a verdade. No fundo, ela sabia. O tempo impiedoso foi desgastando essa armadura falsa. No segundo mês, o ódio já tinha se esgotado. Restava só o vazio. Ela dizia ainda que só revidou, mas agora não para os outros, para si mesma. Tentava se convencer de que fez o que tinha que fazer, mas já não conseguia dormir, nem comer direito. E no início do terceiro mês, Ana já não era mais Ana. Vivia chorando. Um lamento que não cessava. Olhava para fotos antigas e se culpava. Dizia que só queria entender, queria conversar, se explicar. Acreditava, ou pelo menos desejava com todo o coração, que o amor que existia entre os dois poderia superar tudo aquilo. Mas Paulo havia bloqueado tudo. Celular, redes sociais, e-mails. Nada. Era como se tivesse evaporado do mundo. Desesperada, ela me pediu para irmos ao escritório onde ele trabalhava. Talvez ele tivesse voltado. Talvez houvesse uma chance, uma brecha, um olhar. Quando entramos, Ana ainda tentou manter a pose. Se aproximou da recepcionista com um sorriso frágil. Bom dia, eu sou a esposa do Paulo. A mulher a interrompeu com frieza. Um olhar que queimava. Eu sei muito bem quem você é. E o Paulo não trabalha mais aqui. E nós todos sabemos por quê, não é mesmo? Como você é mal educada. Disse Ana, indignada com o tom da recepcionista. Mas a moça nem esperou que ela terminasse a frase. Pelo menos não sou atriz de filme pornô, querida. Foi como uma martelada na cara. Ana ficou branca. Cambaleou. Quase caiu. Do que você está falando? Ah, me poupe. Aquele escroto do Antônio mostrou seu vídeo educativo para todo mundo aqui. Você é famosa, viu? Tem até apelido, a estrela do RH. Foi quando eu, que até então me mantinha calada, não aguentei mais. Olha os modos, mocinha. E cadê o imbecil do Antônio? Chama ele aqui agora. A moça deu uma risada debochada, daquelas que a gente sente vontade de arrancar com a unha. Não posso. Aliás, nem se quisesse. Um dia, o Paulo apareceu aqui, e adivinha quem estava ali, bem ali mesmo? Ela apontou para o canto da recepção mostrando o vídeo, se achando macho alfa. Fez uma pausa dramática. Paulo não disse nada. Só foi pra cima. Não foi uma briga. Foi uma surra. Não foi uma sessão de exorcismo. Tiveram que chamar 3 seguranças para tirar ele de cima do Antônio. Aquilo foi há uns 2 meses. E pelo que dizem, o queridinho do RH ainda vai passar mais uns 3 meses no hospital. Se sair de lá com todos os dentes, já pode agradecer a Deus. Eu olhei para Ana. Ela estava imóvel, pálida. O rosto dela parecia derreter. A mulher que um dia foi toda vaidade, confiança e frases afiadas, agora era só os escombros de si mesma. O peso caiu. Tudo de uma vez. A traição. A vingança. O vídeo. O escândalo. A surra. A vergonha. O abandono. Era o inferno particular dela, e ela mesma tinha construído cada degrau. Ana entrou em depressão profunda. Eu fiquei. Cuidava dela como quem cuida de alguém que anda à beira de um abismo invisível. Ela não comia, não dormia. Repetia frases quebradas, tentando juntar os cacos da própria dignidade. E todos os dias, procurávamos por Paulo. Tentávamos ligações, mensagens, amigos, antigos contatos do trabalho. Nada. Ele havia evaporado do mundo. Um fantasma que ela mesma criou. E então, numa quarta-feira qualquer, daquelas que ninguém espera nada, a campainha tocou. Ana me olhou assustada. Eu, sem saber o que esperar, fui até a porta. E quando abri, quase deixei a alma cair pelos pés. Era ela. A ruiva. A amante. Parada ali com os olhos fundos e a expressão séria, como quem vinha não por prazer, mas por necessidade. Bom dia. Essa é a casa do Paulo? Antes que eu pudesse responder, Ana surgiu atrás de mim, com um olhar que misturava fúria e desespero. Mas olha a cara de pau dessa vadia. Aparecer na minha casa? A ruiva franziu a testa confusa. O que? Mas Ana não deixou. Começou a xingá-la com todas as palavras que conhecia e inventava no momento. Foi então que a ruiva explodiu. Cale a boca. A voz dela rasgou o ar. Tanto eu quanto Ana ficamos em silêncio absoluto. Ela respirou fundo, os olhos marejados, mas firmes. Eu preciso falar com a esposa do Paulo. É um assunto de extrema urgência.
Minutos depois, estávamos sentadas as três na sala. O silêncio era denso. A ruiva parecia hesitar, até que com um olhar firme perguntou: "O que foi tudo isso?" Ana abriu a boca para falar, mas eu levantei a mão e a interrompi. "Deixa que eu explico." E assim, sem esconder nada, contei. Contei sobre a desconfiança, as viagens, os saques. Contei sobre o vídeo do abraço, sobre a traição, sobre o revide, o vídeo com o Antônio, a surra no escritório, a depressão, a busca, o sumiço. Mostrei o vídeo dela e de Paulo em frente ao prédio. Ela assistiu em silêncio. Quando terminou, abaixou os olhos. Respirou fundo. E então, pela primeira vez, começou a falar. Ela nos olhou com tristeza nos olhos e com a voz embargada disse: "Paulo não é meu amante, ele é meu paciente." As palavras dela caíram como uma bomba. Ana arregalou os olhos incrédula. "Como assim paciente? Paulo está doente?" A mulher respirou fundo. Era ruiva, serena, e havia uma tristeza profunda no olhar. "Sou médica oncologista, especialista em câncer de pâncreas." Ao ouvir a palavra câncer, minhas pernas fraquejaram. Se eu não estivesse sentada, teria desabado ali mesmo. Ana soltou um gritinho abafado e levou as mãos à boca. A médica continuou. Há cerca de 8 meses, Paulo fez um exame de rotina na empresa e foi orientado a procurar um especialista. Ele entrou em contato comigo, mostrou os exames iniciais, e eu solicitei outros. No começo, ele recusou. Os exames custavam mais de R$ 6.000, e o plano dele não cobria. Mas algum tempo depois, ele voltou com todos em mãos. Voltei o rosto para Ana, a lembrança veio como um estalo. Foi por isso que ele retirou aquele dinheiro da poupança. A médica assentiu levemente e depois prosseguiu. Infelizmente, os exames confirmaram. Ele estava com câncer de pâncreas em estágio 4. A situação era grave. Imediatamente recomendei rádio e quimioterapia, pelo menos 2 vezes por semana. Também insisti para que ele contasse à esposa. Mas Paulo me disse que já havia perdido a mãe para o câncer. E que sabia o que a doença fazia com as pessoas ao redor. Disse que não queria que a esposa sofresse. Ana, em choque, murmurou: "Então foi por isso ele inventou as viagens." A médica confirmou com o olhar e continuou: "No dia em que você gravou aquele vídeo, foi o dia em que eu contei a ele que o câncer era ainda mais agressivo do que esperávamos. Já havia metástases no fígado, nos pulmões. Eu disse que ele teria de 3 a 6 meses de vida." Fez uma breve pausa e então, com a voz embargada, completou: "Ele foi sereno. Disse que queria passar o resto do tempo que lhe restava ao lado da mulher que amava. Que morreria feliz se estivesse ao lado dela." Ana se levantou de súbito. Andava de um lado para o outro como uma sonâmbula, murmurando: "Ele nunca me traiu, ele estava doente." E então, como se atingida por um raio, desabou em lágrimas, gritando: "Meu Deus, o que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz?" Olhou para a médica com os olhos suplicantes, desesperados. "Por favor, onde ele está? Eu preciso vê-lo, preciso pedir perdão, eu o amo. Preciso estar com ele agora, por favor, me diga onde ele está." O olhar da médica cortou o ar como uma lâmina. Meu corpo inteiro tremeu. Antes que ela dissesse qualquer coisa, eu já sabia. "Esse foi o motivo de eu estar aqui hoje," ela disse, com a voz baixa. "Paulo me colocou como contato de emergência." Fez uma pausa dolorosa. "Eu sinto muito." Ana gritou: "Sente muito? Como assim? Onde está o meu marido?" A médica respirou fundo. "Paulo passou os 2 últimos meses internado no Hospital Santa Clara. Mas, infelizmente, faleceu essa madrugada." O mundo parou. Foi como se alguém arrancasse meu coração e o esmagasse com as próprias mãos. Me faltou o ar. Ana desmaiou. Eu fiquei imóvel. Um bloco de gelo no meio do inferno. E então a imagem de Paulo, chorando naquele dia, veio à tona. Nítida, devastadora. Agora eu entendia. No dia em que descobriu que ia morrer, no exato momento em que mais precisava da mulher que amava, ela o apunhalou com a maior das traições. Não por amor, mas por vingança. Com o homem que ele mais desprezava no mundo. Entendi, enfim, o choro de Paulo. E então foi a minha vez de chorar. A notícia de sua morte se espalhou. Os colegas de trabalho juntaram as peças facilmente. Ana não foi simplesmente julgada, ela foi execrada. Mas nada disso importava mais. A dor da perda, o remorso, a culpa, a consumiram como um ácido. Ana mergulhou numa depressão profunda, irreversível, até que um dia seu cérebro desligou. Foi como se sua alma se desligasse do corpo. Tivemos que interná-la. O psiquiatra nos disse que a dor, a culpa, o remorso, foram grandes demais para que ela suportasse. Ela se tornou um fantasma, um zumbi. Não andava, não falava. Apenas balbuciava dia e noite. O que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz?
Na parede da casa do meu pai, havia um quadro com uma frase: "O tempo é o senhor da verdade." Hoje, 10 anos depois, minha amiga, minha irmã, Ana, finalmente descansa em paz. Assim eu espero. Que na morte, ela encontre o perdão que nunca encontrou em vida. Se essa história tem uma moral, eu não sei. Talvez falta de comunicação, sei lá. Mas aprendi que a vida cobra. E quando cobra, cobra com juros. Eita coração doido, Sofrência Social Clube.